sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Amo Gente, Odeio Conta. Se você também ama Gente, Odeia Conta, esse podcast é pra você. Bom, hoje eu tô aqui com o Rodrigo Vinhas, mentor, fundador da Craft da Palu e uma das 25 maiores contas da Hotmart no mundo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, é um prazer te receber. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com você. Que honra. Bom, vamos lá, né? Imagino que as pessoas queiram saber muito sobre você, afinal, geralmente você tá no meu lugar, você tá perguntando pras pessoas sobre elas. Queria que você contasse um pouquinho da sua história. Bom, vou focar mais no lance do digital, né? Que tem mais a ver com o podcast e tal. Eu era agente de artistas antes, então eu trabalhava com alguns cantores, tipo Arnaldo Antunes, Guilherme Arantes, Marina Lima, assim, uma galera da MPB. E em 2015, um dos meus artistas recebeu um convite para criar uma série de televisão. Eu li o roteiro, não gostei muito desse roteiro. Aí surgiu uma oportunidade para fazer um curso nos Estados Unidos, o Story do Robert McKee. Aí eu fui para lá e tal, e pensei, pô, se esse curso fosse online, seria mais legal e tal, aquela coisa toda. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu tive essa ideia de trabalhar com educação, não necessariamente parar de trabalhar com música, mas eventualmente em uns 3 anos eu fiz essa transição. Acho que a última coisa que eu fiz foi a Turnê dos Tribalistas. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu tinha pensado que aquele curso que eu fui assistir seria melhor se fosse online. E eu comecei a prospectar experts para eu entrar nesse mercado de lançamento. Prospectei 18 experts, desses 18 consegui fechar com 2. Um desses 2 era o Gustavo Cerbasi, que é meu sócio até hoje. A gente fez, sei lá, não lembro quantos lançamentos exatamente, mas trabalhamos juntos por 6 anos. Tivemos 40 mil alunos e faturamos cerca de 80 milhões de reais juntos. Quando você fala que um dos seus primeiros prospectos que fechou foi o Cerbasi, todo mundo fica se perguntando, putz, tá, 18, 2. Já é uma coisa que muita gente existe antes. E um desses 2 foi o Gustavo Cerbasi. Como é que você chegou nele? Como é que foi isso? Eu acredito que sempre a sorte conta muito. Então, acredito que teve uma espécie de tempestade perfeita ali, no sentido de que o mercado digital estava muito começando naquela época, né, em 2015, 2016, que foi quando eu contatei ele, foi no final de 2015. A gente já está quase indo para 2025, né? Então faz quase 10 anos isso. E como que eu o contatei? Primeiro eu tentei fazer contato pelo site, aí eu fui solenemente ignorado. Aí eu soube que ele ia estar num programa de rádio que ele tinha, que ele era não sei se ele era um host ou um convidado frequente, que era na Transamérica. Eu liguei na rádio, pedi o telefone dele e a moça da rádio me deu o telefone dele. Aí eu liguei pra ele e marquei de tomar um café e tal, consegui convencer ele de tomar um café comigo. Ele falou que eu fui a 11ª pessoa que ligou pra ele. Só que eu acredito que todo mundo ligava pra ele muito nessa pegada de você vai faturar não sei quanto e tal. E eu já tinha essa coisa das habilidades sociais mais bem desenvolvidas, então eu procurei muito mais escutar o que ele gostaria de fazer do que chegar lá e vomitar alguma coisa pra ele. Você vai faturar 7 dígitos, sei lá o quê. Tentei entender o que seria importante pra ele antes de ficar propondo o que eu achava que deveria ser importante pra ele. Uau. E curioso você falar isso, porque lá atrás você fez isso e você falou que vocês são sócios há 10 anos. O que você acha, qual habilidade sua você acha que fez mais diferença pra manter relações de longo prazo? Eu sei que não é só com ele, né? Você tem outras relações de longo prazo também. Bom, assim, a gente teve um hiato. Ele ficou 2 anos sem lançar e a gente tá voltando agora, né? Então não foram 10 anos seguidos, assim. Mas acredito que entender até onde aquela relação pode ir, sabe? Então, o Gustavo, ele tem várias restrições como expert. Não uma restrição de potencial. Na verdade, eu acredito que ele tem um potencial maior do que ele executa até. Mas ele tem outras prioridades na vida dele. Então, ele tem a família dele, ele tem as coisas dele. E ele tem um tempo limitado para aquele trabalho. E eu acredito que a gente sempre respeitou esse tempo limitado que ele tinha, sem ficar forçando a barra ali, sabe? Então, é um pouco de você ter aceitação sobre o que cada pessoa pode contribuir na sua vida e como que você pode contribuir para que ela execute aquele máximo potencial dentro da capacidade dela e também das limitações. Tô pensando aqui, né? Você falou sobre aceitação. Eu sei que você acredita e segue muito a filosofia estoica. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Quando que você conheceu o estoicismo e como é que você aplica ele na sua vida hoje, principalmente na vida empresarial?
Eu conheci pelo Tim Ferriss. Então o Tim Ferriss fala disso já faz muitos anos. Desde 2006, eu acredito, 2007, por aí. Que acredito que foi a primeira vez que saiu o livro lá, eu trabalho 4 horas por semana. Ele já tinha um blog e tal, meio bombado. E ele falava sobre isso, né? Sobre o estoicismo como uma espécie de sistema operacional para você navegar pela vida. Então, acredito que a coisa mais importante de todas, você poderia resumir o estoicismo em uma frase, que é a seguinte: a nossa única tarefa na vida é separar as coisas que a gente tem controle das que a gente não tem controle. E colocar toda a nossa energia nas primeiras. Então, acredito que no mundo empresarial, eu gasto pouco tempo reclamando, pouco tempo me lamentando, pouco tempo sofrendo por uma coisa que eu não vou ter como mudar. E eu entendo que cada pessoa está sempre fazendo o que é melhor para ela mesma. Não leva as coisas para um lado pessoal. Do tipo, se um especialista não quer trabalhar comigo, se um sócio não deu certo, se X. Então, acredito que essa aceitação do que acontece, assim. Com certeza você é referência para muita gente, né? A gente sabe Talvez disso. mais do que você pense. Quer dizer, na verdade, talvez você pense que é pra mais gente do que é de verdade. Ficou bom esse disclaimer. Mas quem é referência pra você No mercado digital, na vida? na vida, o Arnaldo Antunes, por exemplo, é uma referência. Eu trabalhei com ele por 10 anos, fui empresário dele por 10 anos. Então, assim, uma referência de homem, sobre como tratar as outras pessoas, né? Sobre como ser uma pessoa correta. Então, ele é uma referência. Os meus sócios, o Anderson e o Lucas, também são referências para mim, aprendo muito com eles. De escritores, eu gosto muito do Tim Ferriss, que eu já falei, do Ryan Holiday. São pessoas muito produtivas, assim, e que seguem essa coisa bem do estoicismo. E no digital, eu diria talvez o Ícaro de Carvalho, a Priscila Zilo, o Ladeirinha, o Pedro Sobral, o Aguiari. Assim, é difícil porque eu vou deixar muita gente de fora, mas são, assim, os que eu lembro, assim, agora de bate-pronto. Sim. E você estava falando sobre o estoicismo antes, eu quero voltar um pouco nisso. Como que você teve seu primeiro contato com o estoicismo ali? Você falou que foi com o Tim Ferriss e tudo mais. E como é que você começou a buscar realmente? Porque você se aprofundou muito e lê muito sobre isso e fala muito sobre isso. E dá pra sentir no seu trabalho, na forma como você produz conteúdo, na forma como você passa aquilo que deve ser passado, que tem esse toque. Uhum. Como é que você faz essa mescla do que é empresarial, e muita gente não consegue ainda, né? Focar no que não tem controle, com aquilo que é pessoal? Como é que você faz essa junção de duas coisas pra fazer um conteúdo que tem a sua cara? Eu não sei ainda. Eu tô tentando. Eu acredito que é muito essa coisa de você tentar, experimentar e fazer de novo. Eu acredito que é muito difícil você ser autêntico na internet, você conversar com uma câmera do mesmo jeito que você conversa quando não tem uma câmera na sua frente. Porque você sempre liga aqueles receptores de, vão estar me julgando, o que eu vou falar e tal. Então, eu não sei, assim, fazer. Eu tento ser duro no processo e gentil no resultado. Então, me empenhar muito, o máximo que eu puder, e ao mesmo tempo não me apegar tanto ao resultado, que a maioria das coisas flopa muito, assim, né? Então, e continuar fazendo. Então, eu penso que essa coisa de produzir conteúdo tem muito a ver com o quanto você é disposto a expor suas vulnerabilidades e tal, porque o que as pessoas vão se conectar é quando elas enxergarem a humanidade na outra pessoa. E isso é muito difícil de fazer, assim, né? Frente da câmera e tal. Mas acredito que é por aí. Falando em conteúdo, há uns dias atrás, você fez um post contando, né, que você tem depressão. Como é que foi que você decidiu fazer esse post? E, bom, tem várias perguntas sobre isso, mas vamos essa primeiro. Como é que foi que você decidiu fazer esse post, contar sobre isso para as pessoas? Porque eu imagino que seja um momento em que você tem que ter pensado mesmo, né, em como você ia fazer isso, de que forma, enfim. Eu lido com esse negócio da depressão desde que eu tenho uns 20 e tantos anos e tal. Que eu lido no sentido de fazer terapia, me cuidar mesmo e tal. Já passei por várias fases de tomar remédio, não sei o quê. Às vezes eu tomo, às vezes tô sem tomar. Mas como eu pensei em fazer esse post, foi só nesse objetivo de mostrar minha humanidade para as outras pessoas. Como que eu poderia mostrar minha humanidade para outra pessoa e tal. Para as outras pessoas que estavam me acompanhando.
E pensei também que muita gente interpreta que não pode fazer uma coisa por causa de uma condição. Então, então eu não posso fazer isso porque eu tenho depressão. Eu não consigo fazer isso porque eu tenho asma. Eu não consigo fazer isso porque não sei o quê. Não consigo fazer isso porque eu não fiz faculdade. Não consigo isso porque... E eu quis mostrar que apesar de eu ter depressão e lidar com isso há quase 15 anos, eu consegui fazer um monte de coisas e que talvez outra pessoa visse essa situação e pudesse ser uma inspiração para ela ou dar algum tipo de acolhimento ali. Nossa, sim. E quando você percebeu, né, que você trata desde muito cedo, mas quando você percebeu, quais foram os sinais que você estava com depressão? Porque eu acho que muita gente passa por isso, não tem coragem de falar, e às vezes vai olhar um conteúdo na internet e se identifica, como aconteceu ali com o seu conteúdo. Quando você percebeu, o que aconteceu que você falou, opa, isso aqui tá estranho? Então, tem vários tipos de depressão e vários graus de depressão, né? O meu tipo é distimia, que é uma depressão crônica e leve. Só que ela acontece sempre. Ela não para, assim, igual outros tipos de casos de depressão que a pessoa fica, sei lá, sem querer sair da cama, chorando. Eu nunca fiquei assim. Sim. Só que muitas vezes eu perco interesse pelas coisas que eu gosto. Então, eu gosto de ler, não tô com vontade de ler. Gosto de jogar bola, não tenho vontade. Você para de ver graça nas coisas que você gosta, assim, de fazer. Entendi. Então, você fica num estado mais de apatia, assim. Então, eu acredito que eu comecei a me questionar o que estava acontecendo, por que eu estava me sentindo assim e tal. E também saber diferenciar episódios que você só tá triste porque alguma coisa ruim aconteceu, ou um episódio onde você não tem nenhum motivo extrínseco para você estar se sentindo daquela maneira, mas você eventualmente está se sentindo mal. E aí eu comecei a investigar isso, fazendo terapia. Também li no Tim Ferriss a primeira vez sobre terapia psicodélica. Aí eu experimentei várias terapias psicodélicas. Eu fiz com ayahuasca, com MDMA, com iboga, com cogumelo. Então já testei várias coisas, assim. Qual dessas você mais gostou? Achei legal você trazer esse assunto, que é um assunto que não é muito falado e eu acho que é super importante, né? Se existem formas de tratar, as pessoas precisam conhecer. Qual dessas você mais gostou, que fez mais efeito, que você sentiu mais diferença? Acredito que tem momentos para cada coisa. Né? Por exemplo, a iboga é um negócio muito forte, assim. Você fica... É o quê? Uma planta? Eu desculpa minha ignorância. É uma planta do Gabão que eles usam... em rituais, assim, há mais de 5 mil anos. Isso é mais antigo do que a linguagem falada. Uau. E eles chamam de viagem ao mundo dos mortos lá. Então você imagina que não é uma coisa muito tranquila de se fazer. Sim. Você teve medo? Tive, claro. Sim. Mas sim, tive medo, mas fiz, né? E essa foi muito pesada. Essa eu li no livro do Tim Ferriss, o cara falou assim, eu só recomendo que você use... essa droga, né, a iboga, se você tiver, sei lá, era alguma coisa viciado em heroína ou correndo risco de vida. Do contrário, usa alguma coisa mais leve. Aí no final tinha uma frase assim, o que não quer dizer que você não tenha benefício caso você não esteja nessas condições. Eu falei, então é pra mim. Você pegou nesse argumento. Aí eu fui lá e tal, foi pesadíssimo, assim. É um negócio que você fica, 3 dias sem dormir e tal. Uau. É muito forte, assim. Sim. Ficar sem dormir, sem comer... Porque é um negócio tão forte, assim, que você não consegue, assim. Mas é um tipo de coisa que você dá uma resetada, assim, sabe? Então, porque você pensa assim, o vício nas drogas e tal, né? Aquele caminho neural tá desenhado ali, né? Sim. Então você tem aquele trigger de usar a droga, tem aquele caminho neural e tal. E quando você toma essa medicina, você meio que reseta esses caminhos neurais e tal. Então é uma coisa muito forte, né, no corpo pra passar por isso. Mas mas apesar de tudo foi legal. Mas é uma coisa muito forte que eu não faria de novo. Por exemplo, a ayahuasca eu já fiz muitas vezes. E MDMA fiz menos vezes. Cogumelo me deixou com hipersensibilidade. Então é uma coisa que eu não faço mais. Funciona muito pra outras pessoas. Então tem muito aquilo, né? Sim. Coisa funciona pra uma pessoa e não funciona pra outra. Mas assim, o que eu acho mais seguro mesmo é MDMA. Tanto que é a primeira coisa que vai ser... Regulamentada. Assim, porque a ayahuasca é legalizada, mas a ayahuasca é legalizada num âmbito
religioso, né? Uhum. Não é legalizada num âmbito terapêutico de saúde. Mesmo. Uhum. Isso. O MDMA já tá na fase 3 do FDA. Acredito que se não tivesse a pandemia já seria até comercial hoje. Mas acredito que, sei lá, ano que vem ou no outro já vai ser. E o MDMA é uma coisa já fisicamente muito mais leve, assim. Nossa. Então, você tem um benefício, apesar de não ser psicodélico, no sentido assim, a parede não se mexe. Né? Você não fica vendo coisas e tal. Eu ia perguntar o que você sentia. O MDMA tem muito essa coisa que falam que é uma associação muito parecida quando uma mulher tem filho. Que é assim, você tem essa coisa da ocitocina, assim, né? Você abre o coração, assim. Então, mas fisicamente é muito menos agressivo que, por exemplo, a ayahuasca e tal. Sim. Que a ayahuasca, lá no México, eles chamam de la purga. Então tem essa coisa de você purgar mesmo, né? Tirar a coisa pra fora. Então você vomita, você passa mal e tal. Já o MDMA, acredito que é bem mais tranquilo. Mas assim, claro que você tem que ver... Você tem que pegar de uma fonte, tipo, de um hospital, né? De um lugar que faça isso, né? Lá nos Estados Unidos tem uma organização que chama MAPS, que eles são os pioneiros e tal, que estão desenvolvendo isso. Então já rolam alguns tratamentos, porque se a pessoa vai lá comprar de um traficante na rua, pode estar cheio de metanfetamina, sei lá. Sim. Né? De outras coisas que não é aquilo puro e eventualmente você não vai ter aquele efeito terapêutico que você está esperando. Nossa, que experiência. Acho que é o primeiro convidado que conta que tem essa experiência com psicodélico. Achei bem interessante. E me conta uma coisa. Sempre que a gente vê alguém muito bem sucedido naquilo que faz, né? A gente fica pensando, tá, o que essa pessoa faz? A gente sabe que tem trabalho pra caramba, que tem o fator sorte e tal, mas como é que é a sua rotina hoje? Qual que é a rotina de alguém que tem as responsabilidades que você tem hoje? Eu acreditaria, assim, principalmente a sorte. Sorte é a coisa mais importante de todas, assim. Porque você pode ser a melhor pessoa do mundo e tal, e se você cair no lugar errado, na hora errada, você não vai conseguir nada mesmo assim. Então, primeiro de tudo, eu acho que acredito que as pessoas nunca dão o crédito pra sorte o suficiente, sabe? Então, se falar a primeira coisa, seria isso, assim, muita sorte. A segunda é que quando apareceu esses glimpses de sorte, eu sempre me coloquei em movimento. Eu nunca tive, ao contrário da maioria das pessoas, eu nunca tive medo, assim, da rejeição, de não dar certo, de me expor. Pelo menos não tanto a ponto de ser paralisante e não tentar fazer as coisas. E nesse tempo todo que eu trabalhei com artistas e com música, eu acredito que eu fui desenvolvendo muito essas habilidades sociais. Que é você conseguir convencer uma pessoa a fazer uma coisa, você conseguir convencer aquela pessoa a te escutar, você conseguir apresentar bem a sua ideia. Então, acredito que isso me ajudou muito, e também a coisa de ler muitos livros e tal. O Charlie Munger, que era o sócio do Warren Buffett, que faleceu recentemente, ele dizia que os livros de $30 estão cheios de ideias de milhões de dólares. O problema é que ninguém lê. Então eu sempre levei isso muito a sério, eu sempre me eduquei lendo mesmo. E acredito que foi por aí. Agora a rotina hoje em dia, eu dou minhas mentorias e tal, que é uma coisa em torno de umas 10 horas por semana. 10 a 12. E o resto do tempo, praticamente, eu fico pensando em como que eu posso trabalhar para que meu negócio vá melhor e tal. Passo um tempo produzindo conteúdo, assim, que também não é tanto quanto poderia ser, mas é o suficiente para vender o que eu vendo. E a parte mais produtiva é o tempo que eu passo refletindo sobre aquilo que poderia ser feito de uma maneira melhor ou diferente. E são esses ajustes que dão as viradas exponenciais no negócio. Eu ia perguntar exatamente isso. Você é responsável por decisões muito importantes, não só no seu negócio, mas como também no negócio de muitas pessoas que confiam na forma como você conduziu o seu caminho até aqui. Quais são os critérios que você usa para tomar a decisão? Além de reflexão, que é uma coisa que já faz parte, inclusive, da sua personalidade. Vamos falar para uma pessoa comum, que não tem o hábito de refletir, ou que hoje está numa realidade que não proporciona tanto tempo para isso, a gente sabe que são realidades muito distintas. Quais são os critérios de tomada de decisão que você fala, isso aqui é importante para uma boa decisão? Então, eu sempre cogito...
o pior cenário. Faço o máximo possível para buscar ganhos assimétricos. Quer dizer o quê? O downside é limitado. Então vamos supor, esse caso que você citou do Gustavo Cerbasi. Eu vou tentar fazer contato com ele. Eu li os livros dele antes para eu saber como ele pensava e tal. Sim. Então, vamos supor, se eu tentasse contato com ele, lesse os livros dele e não conseguisse falar com ele, qual que é meu downside? Eu li alguns livros que talvez eu não ia ler aqueles livros naquele momento e fui ignorado ali por ele, ou seja, não trabalhava com ele, continuei sem trabalhar com ele e li meia dúzia de livros. Então, o downside era muito pequeno. E o upside, qual que é o upside? Se isso aqui der certo, eu posso virar sócio dele, lançar, trabalhar junto e fazer uma puta grana. Então, a minha decisão é sempre medindo essa disparidade entre o que você pode perder versus o que você pode ganhar. Quando a disparidade é muito grande, você pode ganhar muito e perder pouco. Geralmente é ali que eu tento colocar minha energia. Além de critérios para tomada de decisão, você precisa de uma dose de criatividade, porque muitas vezes vão surgir problemas na sua frente com os quais você nunca lidou, seus ou de outras pessoas, mentorados, né? Enfim. Como é que você fica criativo? Como é que você estimula a sua criatividade? Eu não me considero especialmente criativo, mas eu acredito que tudo na vida é uma questão de repertório. Então eu sou uma pessoa que trabalha todos os dias para aumentar meu repertório. E o melhor jeito de você aumentar o repertório, na minha opinião, é você ler as coisas que resistiram ao teste do tempo. Então, como que você faz para você entender de gente? Porque no final é sobre isso, você precisa entender de gente, de pessoas. Então é você ler os livros clássicos, é você ler coisas de filosofia. E claro que também tem as coisas contemporâneas, mas colocar bastante energia em ver aquilo que resistiu ao teste do tempo. Seja um filme, seja um livro. Por exemplo, você pega um filme como Poderoso Chefão, tem várias coisas que são datadas, né? Tipo, costumes da época e tal, mas a relação entre família e negócios são vários princípios que continuam os mesmos. Sim. Então, você quer entender de gente, você vê aquele filme ali, você entende muito de gente. Se você tivesse que eleger uma das suas habilidades interpessoais que te trouxe até aqui, desde o começo da sua vida até hoje, não só as que você adquiriu trabalhando com artistas e tudo mais, qual foi? Uma que faz parte de você, alguma coisa que você teria independente das suas experiências. A capacidade de escutar as outras pessoas sem pensar no que eu vou responder. Porque não só hoje em dia, mas de bastante tempo pra cá, eu acredito que quanto mais o mundo vai se virando para esse lugar mais egocêntrico, assim, as conversas se tornam monólogos, onde você usa o que a pessoa está falando como um ponto de apoio para o que você vai responder. Então, aquela conversa clássica, assim, uma pessoa fala, eu sou de aquário, outra responde, eu sou de gêmeos, meu filho quebrou a perna e o meu quebrou o braço. Então, tudo que a outra pessoa fala é só um trigger para o que você vai responder. E eu acredito que eu consigo escutar o que a outra pessoa está falando sem pensar no que eu vou responder. E as outras pessoas percebem isso. E eu já li uma vez até que você ser escutado por alguém é uma das experiências mais próximas da que você se sentir amado. E é até difícil de você notar a diferença. Então, se a pessoa se sente escutada por você, ela está muito mais aberta a ouvir o que você vai falar. O Ícaro de Carvalho fala que o caminho mais curto para você chegar no cérebro de alguém é através do coração. E quando você escuta o que a outra pessoa tem a dizer, fica muito mais fácil dela deixar você chegar no cérebro dela. Uau. O que você queria ser quando você crescesse? Quando eu era pequeno, acredito que jogar bola, todo mundo, acho, né? Sim. Ser jogador de futebol. Você imaginava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, que a tua vida ia tomar os rumos, tanto pessoal quanto profissionalmente, que tem hoje? 5 anos atrás, sim. Né? 5 anos atrás eu já estava bem estabelecido e tal. Há 10 anos atrás, também, eu acho. Porque eu lembro quando eu fui fazer uma reunião com os caras que eventualmente se transformaram nos meus primeiros investidores. Eu tinha uma dívida enorme lá pra pagar e tal. Eles falaram, como que você vai pagar essa dívida? Eu falei, vou fundar uma empresa que vai faturar milhões de reais. Então eu já tinha essa visão, assim. Eu acredito que tinha. Quais são suas prioridades, suas 3 prioridades de vida? Bom, a primeira de todas é ser um bom pai, assim. Não no sentido de
nada romântico assim, nem meloso, mas de assumir a responsabilidade que eu tenho para com a minha filha. Acredito que ela é a única pessoa no mundo que eu sou responsável por ela, assim, sabe? Então, cumpri minha parte, assim, responsável. Tem um cara, eu vi uma entrevista de um cara, eu não lembro quem era, que ele falava assim que o maior sucesso na vida é quando seus filhos são adultos, eles quererem passar tempo com você. Então, tá sempre, a primeira coisa é essa. A segunda prioridade é passar mais tempo no momento presente. Menos tempo... Viver menos tempo num lugar fora da vida. Fora da imanência da própria vida, né? Então, sei lá, menos tempo mexendo no celular, menos tempo me preocupando. E passar mais tempo no presente. E se eu falar uma terceira, seria... deixar as pessoas que eu gosto bem, assim, né? Então, sei lá, já comprei uma casa pra minha mãe, mas queria comprar a casa pra outra pessoa que eu gosto. Sei lá, ajudar minha irmã a comprar a casa dela, coisa assim. Conta pra gente um livro que mudou sua vida. Você lê tanto, eu imaginei que vai ser difícil responder um só, mas um que mudou sua vida de verdade, que você olhou e falou assim, nossa, e se eu não tivesse lido isso aqui, eu seria infinitamente mais pobre intelectualmente ou em termos de habilidades. Trabalho 4 horas por semana. Com certeza. Porque ali eu entendi que a realidade é negociável. Então, se você tem uma cabeça que é assim, minha realidade é essa, eu sou tal, isso. Seja eu sou deprimido, eu sou pobre, minha família é não sei o que e tal. Então, como eu vim de uma família muito humilde, assim, entender que eu podia mudar a minha realidade foi uma coisa que mudou muito pra mim, porque você não tem como fazer aquilo que você não acredita. Então você acreditar que tem outras possibilidades, como eu acreditei ali lendo aquele livro, fez muita diferença. E fora que também, muitos autores que eu conheci depois, eu conheci através do Tim Ferriss, através do podcast dele, através dos livros dele. Então ele sempre foi um cara que foi uma fonte ali pra mim de pesquisa. Tá, tem muita gente que com certeza está assistindo a gente que não faz a menor ideia de como começar no digital, o que é o digital, enfim. O que você aconselharia para alguém que está começando hoje, que tem um bom trabalho e quer né, expor esse trabalho de alguma forma no digital, ou que quer realmente fazer dos produtos digitais um trabalho, um negócio, o que você aconselharia? Começar a produzir conteúdo agora, com esse compromisso de só fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Então só tem um celular e 1 hora por dia. Pronto, faz isso. Faz o seu conteúdo com o seu celular 1 hora por dia e você mesmo aprende a editar. E a outra coisa é esse desenvolvimento das habilidades pessoais. Habilidades sociais. Então, aprender a fazer uma apresentação, aprender oratória, aprender a se comunicar, aprender a ser persuasivo. Que dá pra você começar por aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que apesar de ter sido escrito em 1920 ou 30, continua tão atual como sempre. Você já foi músico, né? Conta pra gente um pouquinho de como foi, se você ainda se sente falta, sem vontade de tocar de novo. Não sinto falta. Eu estudava muitas horas por dia. Eu acredito que foi uma coisa muito legal, porque eu já vi também, agora eu não lembro quem, não vou saber citar a fonte, mas falando que a música é uma das poucas coisas que você trabalha suas 3 inteligências, né? Que é motora, emocional e racional. Porque você tem que ficar pensando onde você vai tocar, você tem que se mexer e ao mesmo tempo aquilo tá te emocionando. Então, eu acredito que pro meu desenvolvimento, assim, cognitivo, foi muito importante, assim, mudou muito a minha capacidade de raciocinar e tal. Mas não tenho saudade, vontade de tocar e tal, senão eu tocaria. Até tenho um piano lá em casa pra ficar brincando, mas nem pego direito. Adoro piano é maravilhoso. Vamos lá, conta um perrengue muito ruim, assim, algo muito difícil que já teve na sua carreira e algo maravilhoso, uma conquista que você fala, nossa, isso aqui foi um momento em que eu olhei e falei, caramba, deu certo. Perrengue foi quando a gente fez o lançamento do Whindersson, o primeiro em 2017, que eu era sócio do Ladeirinha ainda. Então você imagina, você pega um cara gigante que nem o Whindersson, o Ladeirinha ainda era sócio, que é um cara foda, e foi um negócio que deu errado. E eu tive que mandar 30 e poucas pessoas embora em um dia. Foi muito ruim isso. Acho que foi um dos piores dias da minha vida, assim.
Tem até um blur, assim, sabe? Eu Sim. não Você consigo... lembra da sensação? Não, eu não consigo lembrar direito, assim... Sabe quando você, sei lá, você tem um acidente de carro aí você não consegue lembrar direito? Foi uma coisa meio parecida com isso. Então foi muito ruim, assim, reconstruir a empresa a partir daquilo e tal. Né? Você ficar desacreditado, você mesmo perde a confiança em você. Mas eventualmente deu tudo certo. Sim. E a coisa legal... hoje em dia, quando eu chego lá no meu grupo de Mastermind, eu vejo que tem, sei lá, 130, 140 pessoas. Muitas das pessoas que são muito grandes no digital estão lá. Então, é perceber que depois de tanto trabalho, eu consegui criar uma coisa que não necessariamente é a maior, mas é uma das melhores, sabe? Que está dentro do seu mercado de atuação. E que eu acredito que tem que ser o objetivo de todo mundo que é profissional em alguma coisa. Ser um dos melhores naquele negócio que você está fazendo. Ter uma relevância. Nossa, sim. Com certeza as pessoas que estão nos seus grupos aprendem muito com você. Elas estão lá em primeiro momento para isso, né? Depois tem as trocas, aquela coisa toda que a gente sabe. Mas assim, o que você aprende com elas? Quando você volta de um encontro com o seu grupo, você fala assim, nossa, eu voltei diferente. Cada vez é uma coisa. Com cada pessoa é uma coisa. Então... Também aprendo muito com o que as pessoas estão fazendo, o que não é para fazer, né? Acredito que assim, não vou saber numerar aqui, mas diria que é mais a experiência de vida de cada pessoa, assim, de você olhar para o que aquela pessoa está fazendo, construindo, conquistando, o que ela está abrindo mão para fazer aquilo, e você se coloca naquele lugar de questionar se você realmente quer aquilo que a pessoa está conquistando, se você está disposto a pagar o preço que ela está pagando. Isso é um pouco por aí. Sem um melhor amigo? Alguém que fala, essa pessoa é meu melhor amigo. Eu tenho alguns, assim. Tá, mas o que te conhece melhor, vai. Se eu fosse falar um só, se eu tivesse falar um só, seria o Anderson, o Lamp, né, que é meu sócio e tal. Beleza, se eu ligasse pro Lamp agora e falasse assim, Lamp, tô aqui conversando com o Rodrigo e a gente tá trocando uma ideia, ele tá contando sobre ele, um podcast sobre gente. No que o Rodrigo é sensacional, tipo, ele poderia dar uma aula pro mundo todo, tipo, botar o mundo todo numa sala e ele dar uma aula, e no que o Rodrigo é terrível, ele precisaria de 1000 aulas pra ficar bom. O que ele falaria? Com certeza ele ia falar que eu faço bem a coisa de vender, né, que eu já vendi muita coisa, já vendi empresa, já vendi as ideias e tal. Para muitas coisas diferentes. E que ele ia falar que eu sou muito ruim seria na coisa da paciência. Eu sou muito impaciente, assim. Você jura? Uhum. Não parece, né? Quando a gente conversa com você, tranquilo, calmo, tá impaciente. Sim, mas é que a gente tá num ambiente aqui controlado, não tá acontecendo nada, mas no dia a dia do trabalho, muitas vezes eu sou impaciente, assim, com a coisa toda do trabalho em si, né? Tá. Com quem você tomaria um café, vivo ou morto? Você vivo, né? A pessoa pode estar viva ou morta. O Steve Jobs. Por quê? Porque eu acho ele... sensacional o que ele fez. E mais sensacional é o fato de que ele em si não era um gênio. É o fato de que ele aglomerou as pessoas ao redor daquela ideia que ele teve ali. Que é uma coisa parecida com o que eu tento fazer. Sim. Claro que sem nenhuma proporção. Mas essa ideia de que ele identificar um talento de uma pessoa, entender como que aquele talento que aquela pessoa tem pode criar alguma coisa muito maior do que a própria pessoa estava pensando em fazer, que foi o que ele fez com o Steve Wozniak, que foi o cara que, na época, né, em 73, eu acho, o Steve Wozniak trabalhava na HP e eram aqueles mainframes, que são aqueles computadores do tamanho de um guarda-roupa e tal. E ele criou uma maneira super compacta de fazer que um computador fizesse mais ou menos a mesma coisa, falando de um jeito, termos bem leigos assim, que aquele mainframe gigantesco, né? E aí ele ofereceu na HP, os caras não quiseram, ele continuou sendo um engenheiro de nível médio ali na HP. Até que o Steve Jobs foi lá e convenceu ele que aquilo podia ser vendido e não sei o que lá e tal. E eles conseguiram um investimento na época, você imagina, 50 anos atrás, de $250 mil. Então você pensa assim, ele seria, sei lá, $1,5 milhão de reais hoje. Então sei lá, nem sei falar quanto que seria hoje, mas seria tipo assim, dezenas de milhões de reais. Sim. Então você imagina, 2 moleques de 18, 19, 20 anos, criam um negócio lá e conseguem fazer isso. Então eu achava isso incrível, assim.
Qual que é a tua rede social preferida e por quê? Eu gosto mais do YouTube. Porque acredito que o YouTube não tem esse mecanismo de scrolling, que é a coisa mais danosa que tem numa rede social, assim. E é onde eu estudo, assim, muitas coisas também. Sim. A gente tem um quadro chamado Gente Como a Gente. Porque o que acontece? Nosso convidado vem aqui, senta aqui, fala um monte de coisa maravilhosa. Geralmente são pessoas que são muito bem-sucedidas na sua área de atuação. E aí a pessoa que tá em casa assistindo a gente fica assim... Tá, não fiz nada disso, não tem nada disso. E pra mim, né? O que essa pessoa tem de parecido comigo? Uhum. E nesse quadro a gente faz perguntas que todo mundo tem, todo mundo faz. Com o que vale a pena gastar dinheiro? Com o quê? É. Livro. Tá. Qual que é o seu lugar preferido no mundo e por quê? Annecy, na França, porque é muito bonito, o clima é agradável e o índice de violência é baixíssimo. Conta um pouco da tua infância, conta uma história de infância pra gente que fez com que você lembra até hoje e faz com que você se sinta feliz, assim, uma recordação. Tá. Quando eu tinha uns 4 anos, eu tinha asma, bronquite e tal, e a minha irmã era uma bebezinha. Eu comecei a passar mal, assim, de ficar sem ar. Inclusive, é o meu maior medo até hoje na vida é morrer sem ar, porque é uma coisa muito agonizante. E o meu pai estava viajando para Bolívia, ele trabalhava com telecomunicações, estava trabalhando lá. E minha mãe estava sozinha em casa, imagina, nos anos 80, sem telefone, sem celular, sem Uber. Minha mãe não tinha carro. E aí eu comecei a ficar roxo lá, passar mal e tal. E aí, de repente, a minha avó bateu na porta, assim. E aí minha avó bateu na porta, meu avô saiu correndo atrás dela. Eles moravam tipo 1 quilômetro da nossa casa, isso foi de madrugada. E aí minha avó bateu na porta e falou pra minha mãe que Deus mandou ela ir lá em casa. Ajudar ela. Aí o meu avô me pegou, me levou até um ponto de táxi, que era tipo alguns quilômetros de lá, junto com a minha mãe. Minha avó ficou cuidando da minha irmã. E eu fui pro hospital e o médico falou que se eu não tivesse chegado lá no hospital, eu teria morrido com 4 anos de idade. E a minha avó chamava Estéria, por isso que a minha filha chama Estéria hoje. Minha avó era conectada, assim, com... Ela era tipo aquelas tiazinha do coque, assim, da igreja, sabe? Sim. Bom, se você tivesse que recomendar pra alguém um filme ou um livro, alguma coisa pra alguém que tá numa situação hoje de depressão ou numa situação que não consegue, né, não consegue entrar em ação por algum motivo, o que você recomendaria? Bom, de livro eu recomendaria Talvez Você Deva Falar com Alguém, que é uma história de uma psicóloga que ela tem um rompimento abrupto do relacionamento dela e ela fica agindo de uma maneira super irracional e tal, e ela vai mostrando ela no terapeuta dela, ao mesmo tempo que ela conta as histórias dos pacientes dela também no livro. Então é bem legal, assim, você ver a coisa por diversos ângulos. E um filme, eu recomendaria o filme Wild, da Cheryl Street, que mostra ela fazendo uma trilha que começa no deserto de Mojave, na Califórnia, e ela vai até o Oregon ali. E vai mostrando a história de uma mulher que passa por várias situações, assim, que você fala, pô, essa pessoa não tem como a vida dela dar certo e tal. E o fato dela passar muito tempo com ela mesma nessa trilha levou a vida dela pra um lugar que ela não imaginava que fosse possível. Uau. E tem algum sonho que você ainda não realizou? Eu não diria um sonho, assim, exatamente um sonho, mas eu gostaria muito de morar fora do Brasil. Morar em outro país, tal, menos violento, principalmente menos violento, assim, porque as outras coisas são muito legais aqui. Sim. Mas essa sensação contínua de insegurança, assim, com pequenas coisas, assim, sabe? Eu acredito que é muito ruim. Bom, e para finalizar, o que você mudaria se trabalha com educação, escolheu investir nisso, investir o tempo, enfim, sua vida nisso, o que você mudaria na educação hoje? Sim, eu vou falar de um lugar bem leigo, assim, né? Nunca estudei isso, não tenho propriedade nenhuma, mas eu acredito que o foco da coisa devia ser mais as relações, assim. Então,
Então as pessoas, elas não sabem o básico de como se relacionar com outro ser humano. Eu faço o RPG, né? Que é aquele negócio de... Tipo uma fisioterapia. Uhum. E um dia a minha fisioterapeuta falou, não, mas você tá pisando errado e tal. Eu fiquei pensando assim, pô, você não aprende nem a pisar direito no chão, né? Então, essas coisas mais básicas, assim, né? Então, você ter consciência corporal, né? Ter consciência do seu corpo, dos seus sentimentos, da maneira que você vai lidar com o mundo. Acho que mais por aí, assim. Eu acredito que a escola devia ir mais por esse lado. Muito obrigada por você ter vindo. Tamo junto. Foi um prazer. Obrigada mesmo. Foi uma alegria. Tenho certeza que quem escutar vai conhecer um outro lado, né? Várias coisas da sua vida que eu acho que você não tinha compartilhado ainda. Então, muito obrigada. Tamo junto. Bom, pessoal, se você gostou desse episódio, curte, compartilha, comenta, manda pra alguém que tá precisando nesse momento abrir a mente e ser mais bem-sucedido na sua vida pessoal e profissional. Um beijo e até o próximo.